Pessoal, há uma pergunta que praticamente todos os dias me fazem, que é: Luís, qual é para ti a criptomoeda com mais potencial? E a verdade é que eu ainda não falei aqui sobre essa moeda, mas vou falar hoje. Claro que a ideia de o que é a moeda com mais potencial é, a longo prazo, o que é que eu acho que será o mais importante dentro do mundo das criptomoedas e qual é que é a moeda que o poderá conseguir. Primeiro é preciso perceber uma coisa. Em teoria, não existe a possibilidade de, em larga escala, nós termos uma moeda que seja descentralizada, que seja brutalmente segura e que seja escalável. Estas três coisas, no máximo, em teoria, não são possíveis de alcançar. Existem realmente algumas criptomoedas que tentam, de uma maneira ou de outra, contornar esse problema, mas na realidade é uma grande escala. Algo a ser adotado por dezenas de países, por milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, não é possível. E então, a menos que se arranje um novo conceito de criptomoedas ou um novo conceito de Proof of Stake ou o que for, vamos para já olhar para aquilo que temos. Porque neste momento, não conseguindo estas três coisas, o resultado, obviamente, é que não é possível uma moeda dominar todas as outras. Não é possível uma moeda ser adotada massivamente, vamos supor, por toda a gente que quer investir em criptomoedas e as outras não. Não, nenhuma moeda vai dominar as outras todas. E então, logicamente, o resultado mais provável daqui a, vamos supor, 10, 15 anos, é que existam 10, 15, 20 moedas que dominem o ecossistema das criptomoedas, mas cada uma delas faça bem uma coisa, cada uma delas especificar-se numa coisa. E então vamos supor, 10, 15, 20 grandes criptomoedas que fazem realmente só bem uma certa cena, uma certa coisa, dentro de uma área de negócio, dentro do que for, e depois vamos ter mais dezenas e dezenas e dezenas ou centenas de criptomoedas à volta, mais pequeninas, que vão fazer só coisas muito específicas. Então o que é que nós precisamos? O que nós precisamos é que estas moedas todas funcionem bem entre elas. Porque reparem, o que é que acontece hoje? O que acontece hoje é exatamente a mesma coisa. Cada país tem a sua moeda, mas todas elas funcionam bem entre elas. Não há uma moeda que seja adotada por toda a gente. Sim, o dólar é a moeda mais poderosa. Ok, mas em muitos países não é usada. Na Europa é usado o euro, que depois é, no limite, feito um câmbio para dólar. No Brasil há o real. As moedas normais, digamos assim, são diferentes porque cada país adotou uma. Nas criptomoedas, as moedas vão ser diferentes porque cada uma delas irá ser adotada para algo muito específico de um negócio. Pode ser vendas de casas, ou tokens de fãs de futebol, ou videojogos, ou smart contracts, sei lá, de carros, ou o que for. Então a solução é aquilo que nós chamamos interoperabilidade, que é uma palavra gigantesca. E por isso, quando me perguntam qual é a moeda com mais potencial, para mim é a moeda que vai ser usada por todas. Uma rede que ligue todas as outras redes e que o faça da forma o mais simples, o mais rápida, o mais segura possível. E para já, neste momento, se eu tivesse que escolher uma, para mim é a rede Cosmos, que tem a moeda Atom. Claro que antes de começar, malta, como já sabem, eu não sou um conselheiro financeiro, não vos estou a dizer para vocês comprarem esta moeda, estou simplesmente a dizer que sim, para mim é a que tem mais potencial, o que não quer dizer que o concretize minimamente. Isto é como em tudo na vida. Há jogadores de futebol que aparecem com 17, 18 anos, são grandes astros, são muito bons e depois não são nada. O mesmo acontece com as criptomoedas e com milhares ou milhões de empresas espalhadas pelo mundo. No início aparecem grande conceito, muito bom, mas depois é preciso concretizar. E muitas não concretizam. A Cosmos tem um potencial enorme, a ideia é genial, não quer dizer que o vá concretizar. Por isso, isto não é um conselho financeiro, vocês analisem a moeda para perceberem se querem ou não comprar Cosmos. Comecemos então pela história da rede. Cosmos foi criada em 2014. No entanto, é uma moeda pouco falada. É uma moeda que não valorizou assim tanto por comparação com outras que dispararam 10.000% ou o que foi, tipo no espaço do primeiro ano ou segundo ano ou o que for. Temos aqui uma moeda que esteve muito debaixo do radar, sem as pessoas verem muito bem o que é que estava a acontecer. E porquê? Porque só este ano, desde 2014 até agora, 2021, só este ano é que eles acabaram o protocolo que faz esta comunicação. E este protocolo chama-se IBC, ou Inter-Blockchain Communication, e resumindo muito isto, imaginem assim, existe um hub, esqueçam as pontes que eu já falei aqui de outros projetos, temos um hub, e este hub central liga todas as blockchains entre si. E com isto dá para fazer transferência de dinheiro, dá para fazer transferência de dados, sem que exista aqueles problemas de, por exemplo, aí pá, eu tenho agora Ethereum e quero passar Ethereum desta plataforma para esta, qual é que é a rede? Ou tenho Polkadot, ou tenho Cardano, ou tenho Binance, ou o que for, e quero passar desta exchange para aquela, qual é que é a rede? Epá, enganei-me, perdi o dinheiro, o que é que se passou? Com isto, o que Cosmos quer fazer é que nada disto se perca, não exista problemas, tudo esteja ligado de forma segura
e sem stresses. A juntar a isso, os FIIs são brutalmente baratos, o que muitas vezes não acontece quando fazemos transações normais, principalmente se Ethereum estiver lá metido pelo meio. Esta rede tem um Proof of Stake só deles, foi criado para a Cosmos, consegue fazer dezenas de milhares de transações por segundo, o que é bastante bom, e para além disso é brutalmente segura. Qual é que é o problema? Lá está, quando tens duas não consegues ter a terceira. Não é uma rede totalmente centralizada, porque para conseguir ter estas duas coisas e para conseguir realmente ser um Proof of Stake que aguente com todas as redes, tem que existir poucos validadores. E então, por chain, o número de validadores está limitado a 125. Claro que existem milhares de validadores espalhados pelo mundo, mas para cada uma das tarefas, 125 no máximo. Aquilo que vocês calhar não sabem é que a rede da Binance e a rede da Crypto.com, por exemplo, mais a Terra, por exemplo, existem outras, funcionam com base em Cosmos. E esta ideia só por si é espetacular, é retirar qualquer problema de transação, é tudo ser parte de algo que já existe no nosso mundo financeiro fiduciário atual, que é todas as moedas conseguem ligar-se entre si. Não há nenhuma moeda que eu não consiga transferir para o outro lado e fazer a respectiva conversão. Eu, se tiver euros e quiser passar para dólares, ou se quiser passar para a moeda do Bangladesh, eu não tenho que me preocupar qual é que é a rede, qual é que é o protocolo, o que for. Tipo, o sistema faz isso. E a Cosmos permite fazer exatamente a mesma coisa. E isto ajuda a uma adoção, a uma provável adoção massiva das pessoas, porque muita gente não sabe como mexer nestas coisas, o que é perfeitamente normal. Agora, a nível de moeda, a Atom, o valor da Atom tem aqui algumas coisas que eu quero mostrar. Bora lá ver. Olhando aqui um bocadinho agora então para os valores da moeda, pessoal, eu estou a utilizar, como muitas vezes eu utilizo aqui no canal, estou a utilizar a Bit2Me para ver aqui um bocadinho esta moeda. Vocês podem comprar Cosmos na Bit2Me. Esta moeda, como vocês podem ver aqui, durante bastante tempo andou entre os 3 e os 5 dólares. O que não é mau, é mais ou menos dentro daquilo que aconteceu com o mercado das criptomoedas nos últimos anos, principalmente aqui em 2019 e em 2020, andou aqui para cima e para baixo, sem grandes problemas. A questão vem a seguir. Quando chegamos ao fim de 2020, e aqui já temos algum volume, como se pode ver, mas quando chegamos ao fim de 2020 é que as coisas começam a aquecer um bocadinho. Primeiro, porquê? Porque todo o mercado de criptomoedas começou a aquecer um bocadinho no fim de 2020 e início de 2021, e aqui, como vocês podem ver, foi o que aconteceu. E então depois, quando chega aqui ao início de 2021, reparem que aqui estou, vamos supor, 5 de janeiro, e mais ou menos a partir daqui de janeiro é quando isto começa a crescer. Começa a crescer porquê? Porque começamos a saber das novidades e das confirmações do lançamento do IBC. E isso é o grande momento desta rede. E com isto, esta rede passa para de 6, vamos supor, para 25. E aqui sim é o primeiro grande salto. Ela estabiliza, aqui ao lançamento da IBC, estabiliza, aumenta um bocadinho, volta a cair. Como praticamente caíram quase todas as moedas dentro destas fases entre o abril e o maio, a Cosmos caiu um bocado mais tarde, a verdade foi essa, e não caiu tanto, mas caiu. Mas pela análise que eu andei aqui a fazer, dá-me ideia que isto que está aqui foi queda de muitos investidores iniciais que compraram aqui, que aqui aproveitaram para vender. Se olharmos para as carteiras, muitas destas carteiras que venderam aqui foram carteiras que estavam aqui desde o início. Não foi malta que entrou, entretanto, nesta fase mais de loucura, não. Foi malta que começou mesmo cá em baixo e depois vendeu. E ela volta a estabilizar. Isto é uma coisa boa desta moeda. Esta moeda é bastante estável por comparação com outras. Não leva tanta pancada, não é tão empurrada também para cima. Não é tão volátil. No entanto, a partir do momento que chegamos então aqui, àqueles momentos em agosto e em julho em que a exchange chega e as coisas começam realmente a funcionar, então temos uma moeda que sobe, 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 sobe e chega com um máximo praticamente de 44 dólares. Agora nestes dias, com todas estas quedas que houve, desceu aqui um bocadinho. Eu acredito que ela vai recuperar rapidamente. Falando uma vez mais um bocadinho mais sobre a Bit2Me, a Bit2Me está a lançar o seu token e vocês têm aqui o token se vocês quiserem comprar. O token da Bit2Me teve um sucesso brutal, foram arrecadados 20 milhões de euros, é mesmo muito dinheiro, são muitos dólares, muitos Bit2Me tokens foram vendidos. E preparem-se porque a partir de 1 de novembro, como vocês podem ver aqui, vocês podem comprar o token de uma das exchanges que para mim mais tem crescido ultimamente. A Bit2Me é uma exchange que tem evoluído bastante, começou em Espanha, tem evoluído, tem contratado as pessoas certas para os locais certos. O antigo CEO da Coinbase, por exemplo, está aqui. Um dos grandes masterminds por trás da Mastercard também está na Bit2Me. Eu acho que a Bit2Me pode estar a criar aqui algo muito, muito interessante. E como é óbvio, tal como a Binance foi uma exchange que começou com valores muito, muito baixos e depois subiu bastante, a Bit2Me poderá fazer o mesmo, por isso fiquem atentos
às possibilidades de comprarem o token da Bit2Me. Deixando agora a parte do valor, há aqui algumas coisas que é preciso ter em conta. Primeiro, 65% mais ou menos de todas as moedas que existem estão neste momento em staking, o que é um valor interessante, apesar de não ser fantástico, mas é interessante. Ela tem mais ou menos, em média, 7% de inflação. Mas no fim disto tudo, porque é que esta moeda, que tem um conceito tão interessante, pelo menos para mim, deem-me a vossa opinião, malta, digam-me o que é que acham. Eu posso estar a ver isto completamente de forma errada. Digam-me o que é que acham a longo prazo. Isto não é tipo ao próximo ano. Olhando a longo prazo, se isto é realmente uma rede e uma moeda tão poderosa, porque é que não tem subido? Existem aqui algumas razões que é preciso ter em conta. A primeira razão, claramente a razão mais importante de todas, é que até agora, para utilizarmos a rede, nós não precisávamos da moeda. Para nada. A moeda para já serve para duas coisas. Staking e para podermos votar nas decisões da própria rede. E então, se não precisávamos da moeda até agora para fazer transferências, ligações, hubs, o que for, obviamente que esta moeda não se torna fundamental. Então, provavelmente agora é que eles irão fazer algumas alterações para que a moeda se torne essencial. Mas depois disto tudo vocês perguntam, Luís, porquê é que só agora é que estás a falar de Cosmos? Ela já existe desde 2014, o projeto está a avançar, este ano eles concretizaram, mas agora eles estão a criar a sua exchange. Eles este verão lançaram a Gravity Dex. E a Gravity Dex pode ser o grande salto da Cosmos. Imaginem a Gravity Dex como uma espécie de Uniswap, só que de um ponto de vista técnico e teórico muito mais abrangente e muito mais segura. E existem vários fatores para ser abrangente, existem vários fatores para ser segura. Um deles é muito importante. Não é possível com o Gravity Dex fazer front-running. E o que é front-running? É algo que é possível fazer na grande maioria das exchanges, incluindo na Uniswap, que é uma das mais famosas ou mais famosa deste estilo, que é, o que é front-running? É eu, por exemplo, pagar mais fees para a minha transação ser feita primeiro que a tua. E isto é algo que vai contra os conceitos básicos da criptomoeda, da descentralização e de retirarmos o poder de influência que muitas empresas têm no nosso mundo financeiro e que fazem com que eles tenham coisas mais à frente ou mais rápidas ou melhor servidas. A grande maioria das exchanges, das criptomoedas, permitem fazer isto. Claro que nem toda a gente sabe fazer, nem toda a gente vai tentar fazer, porque qual é a diferença entre eu pagar daqui a um minuto ou pagar já? Mas para algumas empresas isto faz toda a diferença, principalmente a nível de investimento. E então, tendo em conta que existem muito poucas redes que tentem fazer isto, nenhuma delas tem este potencial do ponto de vista técnico, nenhuma está tão avançada, nenhuma tem tantas parcerias, Cosmos tem tudo para ser um verdadeiro monstro, principalmente quando isto for adotado a sério. E por isso é uma moeda que a longo prazo pode chegar aos $100, claramente. Pode chegar aos $150, claramente. Quanto é que ela vale neste momento? 30 e poucos? Acho que pode multiplicar várias vezes. Claro que existem outras de cêntimos que vão multiplicar muito mais, sim. Mas a nível de potencial, aquela que é o mais importante, se calhar a moeda mais importante de todas, é aquela que conseguir fazer isto. E a Cosmos, para já, é que está mais perto. Malta, eu espero que vocês tenham gostado disto. Digam-me o que é que acham, qual é a vossa previsão, qual é o preço que vocês acham que a Atom poderá ter daqui a uns meses, daqui a um ano, no fim deste ano, 2022, 2023, 2024, por aí. Digam-me, têm, não têm? Acham que isto faz sentido? Acham que este conceito não vai resultar e eu posso estar enganado? Acredito plenamente. Gostava de trocar aqui umas ideias convosco. Digam-me alguma coisa, eu vou tentar responder aos comentários o mais depressa possível. Estou um bocado atrasado. E não se esqueçam, subscrevam o meu Instagram, porque eu todos os dias vou tentando dizer alguma coisa sobre o mercado. Não se esqueçam, Instagram, malta, grande abraço. Até à próxima.